Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos falar um pouquinho hoje de unidade. Nós estamos nesse momento da conferência, né? Que Deus está falando com muitas pessoas, acredito que Deus está falando com todos, e está trazendo um renovo, está trazendo um fechamento de um ciclo, abrindo um novo, e tratando a respeito dessa unidade no corpo de Cristo, tá? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 4. Versículo 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Amém? Feche seus olhos, vamos pedir ao Pai. Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui nesta manhã para aprender do Senhor, Jesus. Nós queremos servir ao Senhor da forma que lhe agrada. Deus, revele a nós a Tua palavra, revele, Senhor Jesus, a Tua vontade, faça no nosso meio o Teu querer, Pai. Feche aquilo que deve ser fechado, Pai, e abra as portas que devem ser abertas no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A doutrina, ela é a base da vida, né? O que cremos determina como vivemos. Se nós cremos em algo que está errado, logicamente vamos viver de um modo errado. Então nós precisamos entender da forma certa. Nós precisamos crer na verdade verdadeira, não numa falsa doutrina, não em conceitos criados por mãos humanas, mas na verdadeira palavra de Deus que nos ensina e que vai nos trazer a verdade para a nossa vida, a forma certa de viver. Então Paulo vai trazer um ensino bem interessante. Paulo, quando ele vai ensinar nas suas cartas, ele traz um ensino teológico, a doutrina, e depois ele traz uma parte prática, como você vive aquela doutrina. Então eu vou tentar usar da mesma estratégia que hoje. Nós vamos tentar entender de forma teológica e depois aplicar isso na nossa vida. Amém? Então, Paulo vai falar aqui na carta de Romanos que nós formamos um corpo. Nós formamos um corpo e entramos em unidade. Mas aqui Paulo está falando de unidade, não de uniformidade. Porque a unidade vem de se tornar único, mas uniformidade vem de se tornar igual. E isso aqui é uma coisa que a gente já precisa entender. Tem muitas igrejas e tem muitos ambientes que não querem se unir, querem que você se torne igual, querem formar um padrão. O reino de Deus, ele é diferente. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, somos únicos, temos talentos diferentes, somos pessoas diferentes, temos linguagem diferente, estilo diferente, e nós nos unimos e formamos um corpo. Mas nós não somos iguais uns aos outros e não queremos ser iguais uns aos outros. Então essa uniformidade que alguns lugares procuram, você tem que se tornar aquele padrão, você tem que fazer daquela forma, isso não cabe ao corpo de Cristo. Claro que existe regra, porque na hora que você entrega a sua vida para o Espírito Santo, ele vai te convencendo de algumas coisas, ele vai te transformando à imagem de Cristo, mas ele não quer criar todo mundo igual, senão ele já tinha feito isso quando ele nos criou, e ele nos criou diferentes. E esse é o nosso, o nosso superpoder, nós somos únicos, não tem uma cópia de nós. Então nós formamos, assim como o corpo é feito de várias partes diferentes, não tem partes iguais, são partes diferentes que se complementam para gerar um corpo.
A palavra vai falar, e se o pé falar que não quer ser pé? Como é que vai andar? E se todo o corpo quiser ser mão, como é que vai ouvir? Então nós precisamos dessa unidade individual de cada um, porque é nessa unidade que nós vamos ter todos os dons, que nós vamos exercer todas as coisas. Amém? Então você faz parte de um corpo, e este corpo, ele é feito de várias partes diferentes. E se uma parte se separa, a primeira coisa que sai é o quê? Quando se corta um dedo fora, a primeira coisa que sai, o sangue. O sangue é o que faz a comunicação em todos os órgãos do corpo. Todos os cantinhos vai sangue. O sangue é chamado na medicina de um veículo, né? Ele que leva os nutrientes, ele que leva aquilo que a célula precisa. O sangue, ele vai lá na ponta do dedão, até lá na orelha, e ele vai andando em tudo. Assim acontece na igreja. Nós somos membros diferentes, mas o sangue de Cristo, ele permeia em todos os membros, trazendo os nutrientes necessários que nós precisamos. E se um corpo, ele é partido, a primeira coisa que sai, o sangue. Na igreja, quando tem uma rachadura, a primeira coisa que sai é o espírito, o sangue ali já sai. Por quê? Porque nós fomos criados para viver em unidade, não em divisão, não cortados, não separados do corpo. Amém? Ora, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 27, por favor. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Então, não ache que por você não ser, é porque eu não sou igual ao fulano, então não faz parte do corpo. Não, o corpo, ele é constituído de coisas diferentes, ele é constituído de pessoas diferentes, que às vezes pensam de forma diferente, e isso traz, a Bíblia fala que isso traz um equilíbrio. A Bíblia vai falar assim, que existem partes que não são tão honradas, que nós tratamos com uma atenção especial. Nós não deixamos à mostra, nós cobrimos, nós cuidamos com uma atenção especial, mais do que algumas partes do nosso corpo que são honrosas. E a Bíblia vai falar que existem partes honrosas que não precisam dessa atenção especial. Você não dá tanta atenção para algumas partes, igual dá para outras. Mas existem partes que são mais honrosas, que são à mostra, que são visíveis do que outras. Então, olha só, Paulo está trazendo esse exemplo do corpo para trazer uma aplicação para a igreja. Na igreja existem ministérios que são vistos, que são honrosos, né? Honroso aqui não quer dizer que um tem honra e o outro não tem, não. Quer dizer que um está sendo visto pelas pessoas e outros não. Na igreja nós temos ministérios que são vistos, como eu aqui, todo mundo está me vendo. E temos ministérios que vocês não estão vendo, mas está acontecendo. E tem ministérios que precisam de uma atenção a mais, e tem outros ministérios que já não requer tanta dessa atenção. E isso vem para trazer um equilíbrio na igreja. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Amém? Então, às vezes, o seu ministério é diferente daquilo que você está imaginando. Às vezes, você está buscando uma atenção que não é necessário. E, às vezes, você precisa de uma atenção necessária e, às vezes, você não quer. Então, se a palavra fala assim, que se uma parte sofre, todos sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras se alegram. Eu trabalho na área da saúde, já trabalhei em uma clínica, inclusive trabalho hoje, e eu tive atendi um paciente
um fato curioso. Ele sofreu um acidente de trabalho e cortou um dedo dele, um dedo do pé dele. E esse dedo do pé fez tanta falta para esse homem que ele começou a mancar um dedo do pé. Ele começou a mancar. Depois ele começou a atrofiar a perna, porque o dedo do pé, eu não sabia, eu conversei com ele, ele me explicou, traz uma estabilidade para o pé inteiro. Sem o dedo do pé, o pé não tem essa estabilidade, então ele pisa torto. E ele foi pisando torto, e ele foi atrofiando a perna, e ele foi começando a mancar, ele começou a andar torto, e ele começou a precisar de ajuda para subir escada, para descer escada, por causa da falta de um dedo. Todo o corpo dele estava sentindo aquela atrofia, todo o corpo dele começou a ter uma dificuldade pela falta daquele dedo. Então a palavra fala assim que se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre, e isso é verdade. Quem já sentiu mal em uma parte do corpo e ficou assim, não, agora meu corpo parece que está todo ruim, está todo pesado. Às vezes a gente gripa, o nariz está ruim, mas o corpo todo está ruim. Assim é na igreja. Às vezes a gente vê um irmão que está em dificuldade, a igreja se entristece. Às vezes a gente vê um irmão que está passando um aperto, a igreja se entristece, a igreja sente, porque se uma parte do membro sofre, os outros sofrem com ela. Então a igreja também sente isso. Mas Paulo fala assim, que se uma parte é honrada, todas as outras se alegram. Experimenta, quem é casado já sabe, né? Elogia o cabelo da sua esposa. Ei, você fala assim, nossa, seu cabelo está muito bonito. Aí, olha só, você elogiou o cabelo, o ouvido que escutou, mas a boca responde, dá um sorriso, né? E se for bom o elogio, os braços correspondem, que ela quer te dar um abraço. Então, o corpo corresponde àquilo, né? Para os homens também, as mulheres elogiam os homens, a gente fica assim, legal. Por quê? Sabe por quê? Porque libera dentro do cérebro uma substância chamada dopamina. Olha só, um elogio libera uma substância no cérebro chamada dopamina, que ela traz a sensação de alegria, traz a sensação de prazer, de bem-estar. Então, quando uma parte honrada, você só honrou o cabelo, imagina se você elogiar ela toda. Vai gerando uma parte honrada, o corpo se alegra. Amém? Quando uma parte da igreja é honrada, a igreja se alegra. Você quer liberar dopamina na igreja? Conta um testemunho. Conta um testemunho que Deus está fazendo na sua vida, para você ver como que a igreja vibra de alegria. Porque nós somos um corpo, e se uma parte está sendo honrada, o corpo se alegra. Amém? O corpo se alegra. Então, quando a gente sabe, o corpo da igreja sabe, olha, o fulano venceu aquele pecado, a igreja se alegra. Quando a gente vê que um convertido se converteu, a igreja se alegra. Porque quando uma parte é honrada, o corpo se alegra. Assim como nós entristecemos quando alguma coisa acontece com um membro do corpo. Então, quer liberar dopamina na igreja, quer deixar a igreja feliz? Honra a igreja. Conta o testemunho, conta o que Deus está fazendo, prega a palavra, a gente se alegra em ouvir aquilo que Deus está fazendo no meio de nós, amém? E nós, na unidade da igreja, acontece uma coisa muito complicada, nós não somos competidores, nós somos cooperadores uns dos outros, mas está tendo uma competição, não declarada, mas dentro do íntimo do coração das pessoas, está tendo uma competição, querendo ser maior. Quando a gente compete, a gente quer ser melhor do que o outro, e no reino de Deus não tem essa competição, que eu quero sentar à direita, eu quero sentar à esquerda, eu quero ser o primeiro, eu quero pregar melhor, eu quero cantar melhor, eu quero fazer... Não cabe isso na unidade da igreja. Nós somos cooperadores, nós cooperamos uns com os outros. Tem uma frase que eu vi, eu não sei quem disse, mas eu achei muito bonita, que ela fala assim, ajudei meu irmão a escalar uma montanha, e no final percebi que também cheguei ao topo.
Então é cooperando uns com os outros que nós avançaremos, porque quem quer competir só vence quando o outro perde, mas quem quer cooperar vence quando o outro ganha. Nós queremos que todos alcancemos a medida de Cristo. Então nós temos que cooperar uns com os outros, não competir uns com os outros. Nós temos lugares que são bem complicados, sabe? Que trazem essa divisão, trazem essas panelinhas. Isso não pode no reino de Deus, isso não pode na igreja. Nós somos cooperadores. Se tem um irmão que está em dificuldade, devemos ajudar, devemos ter misericórdia uns dos outros. É muito fácil a gente ter misericórdia das pessoas quando a dificuldade da pessoa é a mesma dificuldade minha. Aí eu compreendo. Não, eu entendo aquela dificuldade. Mas é difícil a gente ter misericórdia de um pecado, de um erro da pessoa, quando aquele erro não é o meu. Não, mas isso é tão fácil, eu faço com tanta facilidade. Você tem que melhorar, mas às vezes é o erro da pessoa. Então nós precisamos dessa misericórdia. Devemos ser cooperadores uns dos outros no propósito que Deus tem confiado. Deus não tem confiado uma competição à igreja. Deus tem confiado um propósito à igreja. Deus tem confiado uma missão à igreja. E nós somos cooperadores dessa missão, não competidores dessa missão. Quem faz mais, quem traz mais jovens para a igreja. Eu lembro de uma premiação para a pessoa que trouxe mais convertidos para a igreja. Tipo assim, gente, nós não estamos competindo por isso, nós estamos cooperando para isso, cooperando para a salvação, não competindo para ver quem traz mais. Tem gente que tem um chamado para trazer mais, então vamos cooperar para que ele exerça esse chamado. E nós temos pessoas que estão aqui para cuidar das pessoas, para trazer ensino, para trazer direcionamento. Então vamos cooperar para que essas pessoas exerçam essa função. Nem todo mundo é mão para ir lá buscar. Nem todo mundo é mão para ir lá buscar. Tem gente que é ouvido, para ouvir a confissão. Quantas vezes eu já vi a igreja quebrar por não saber ouvir confissão? A pessoa se arrepende, quer se confessar, confessa, para receber o quê? Cura, que a palavra fala, aquele que confessa os seus pecados recebe cura. E essa pessoa que recebeu aquela confissão, contou aquela confissão, expôs aquela pessoa, trazendo às vezes um sentimento de desconfiança, e às vezes essa pessoa não volta, porque não foi cuidada. Então vamos exercer a unidade, a cooperatividade no reino de Deus. Mas talvez, e o ponto que eu quero trazer hoje, é que talvez a gente se sinta longe, se sinta afastado, distante do corpo, desconectado. Nós temos aqui os conectados, mas talvez alguns se sintam desconectados do corpo de Cristo, longe, distantes, né? Eu me lembro que eu passei por um momento, né, eu e minha esposa ano passado, que a gente estava numa igreja, essa igreja adoeceu, né? Ela adoeceu e ela não conseguiu recuperar, ela começou a agredir os próprios membros, né, a machucar os próprios membros, como uma doença mesmo. Começou a machucar os próprios membros e hoje essa igreja não existe mais, né, porque um corpo, quando ele vai se dividindo, um corpo dividido ele não é corpo, ele é cadáver. Corpo dividido é cadáver. Então essa igreja adoeceu, foi cortando os membros, machucando os membros, até os membros se despedaçarem, se soltarem, ficarem caídos, e depois esses membros tiveram que ser enxertados, né, em outro lugar. E essa parte, às vezes a gente se sente longe, se sente afastado, se sente exatamente desconectado, a gente se sente estranho a respeito dessa nova conexão, desse novo corpo, não é a forma que a gente tem costume.
né? Então vamos abrir no que Paulo fala em Efésios. Nós vamos tratar de dois assuntos. Efésios capítulo 2, versículo 13. Efésios capítulo 2, versículo 13, e depois o versículo 19. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pausa aqui. Paulo vai falar assim: mas agora, em Cristo Jesus, foram aproximados mediante o sangue. Vocês que antes estavam longe. Vamos entender se estavam longe. Porque Paulo vai falar assim: vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, vai falar assim: que as nossas maldades separam você do seu Deus, os seus pecados escondem de você o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O nosso pecado, todo mundo sabe que ele nos afasta de Deus. O nosso pecado, ele nos afasta, ele traz alienação, né? Distância de Deus. E não só distância de Deus, mas distância dos propósitos de Deus. Porque não tem como você viver o propósito de Deus sem intimidade com Deus. Não tem como você viver o plano de Deus sem estar perto de Deus. Então o pecado te afasta de Deus e, em consequência, te afasta dos planos dele, da vontade dele. E o pecado traz para nós uma consequência em todos os âmbitos da nossa vida, inclusive no nosso âmbito social, com as pessoas. Então, primeira coisa que nos afasta, o pecado. E o pecado não é só a respeito daquilo que a gente faz, né? Porque nós fazemos coisas que nós nos arrependemos, isso são os pecados. Mas o nosso problema maior é que a nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza é pecaminosa, porque a palavra vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, está lá em Romanos. Porque da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Então, o que acontece? Adão pecou lá no jardim, com Deus, e esse pecado entrou na raiz humana, e quando nós fomos gerados, nós geramos com essa natureza pecaminosa. Então nós já somos pecadores desde o nascimento. Não é somente os atos pecaminosos que cometemos, nós já temos essa natureza pecaminosa. Paulo vai falar na carta de Efésios capítulo 2 assim, éramos por natureza merecedores da ira. Não somos merecedores da ira pelos atos que cometemos, também somos, pelos atos que cometemos, merecemos a ira, mas merecemos a ira por natureza, pela natureza que temos. Ainda que se nós não tivéssemos cometido pecado algum, ainda seríamos merecedores da ira, porque a matriz reprodutora de Adão e Eva foi corrompida pelo pecado e gerou uma natureza pecaminosa, que precisou ser transformada pelo sangue de Cristo, porque Jesus vai falar assim: aquele que nascer de novo. Então nós precisamos ter uma nova natureza, um nascimento novo de uma segunda natureza dentro do mesmo corpo. Então nós carregamos duas naturezas, uma natureza natural corrompida pelo pecado, mas agora uma natureza espiritual, santa, perfeita, vinda através do sacrifício de Jesus na cruz. Então agora nós nos aproximamos, é o que o texto fala: antes vocês estavam longe, mas agora vocês foram aproximados por meio de Cristo Jesus, pelo sacrifício. Então nós recebemos uma natureza nova. Por isso que dentro de nós tem essa guerra constante entre uma natureza pecaminosa, querendo fazer aquilo que é errado, e uma natureza celestial, querendo agradar a Deus, viver os planos de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? E isso é uma dificuldade, porque às vezes as pessoas, elas convertem, saem do mundo entendendo essa natureza, né, essa natureza pecaminosa do mundo, e elas convertem e vêm para a igreja. Chega na igreja, recebem essa nova natureza de Cristo, esse novo Espírito,
e agora elas têm, mas quando chega lá fora, elas começam a entender, opa, mas espera aí, eu converti, mas eu ainda sinto vontade de fazer errado, é porque existe agora duas naturezas, e elas militam dentro de você, elas lutam dentro de você. Então tem muita gente que sai da igreja e fala assim, eu aceitei Jesus, eu converti, mas é porque eu ainda sinto o desejo. Ei, deixa eu falar uma coisa com você, você ainda vai sentir o desejo, cabe a você dominar a si mesmo. Cabe a você dominar a si mesmo. Eu me lembro de um pastor que disse assim, é como se eu tivesse um lobo dentro de mim, uma natureza raivosa, e eu tivesse uma outra natureza mansa, um cordeiro. E aí uma pessoa falou assim, mas como que você faz? Ele falou assim, a primeira coisa, eu tenho que deixar de alimentar o lobo. Eu tenho que deixar de alimentar o lobo. Se eu ficar alimentando o lobo, ele fica forte. Se você continuar alimentando a sua natureza carnal, a sua natureza pecaminosa, ela vai começar a dominar sobre você, porque ela vai ficando forte. Então, primeiro ponto, nós somos aproximados para Deus, temos paz com Deus mediante o sacrifício de Jesus, aquilo que antes estávamos longe, amém? E aí, Efésios 2,19, Paulo continua com isso aqui, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Glória a Deus, amém? Olha isso aqui, a palavra fala assim, olha, vocês estavam longe por causa do seu pecado, mas pelo sacrifício de Jesus, vocês foram aproximados. Vocês receberam um novo espírito, receberam uma nova natureza. Portanto, aqui é um verbo de ligação, finalizando um raciocínio. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Vamos prestar atenção nisso aqui. Estrangeiro. O que é um estrangeiro? Estrangeiro refere-se especificamente a alguém de outra nação, de outro país, né? Aquela pessoa que sente que não é daquele lugar, sente que não pertence, sente que não tem raiz, sente que aquilo é diferente, é um estrangeiro. Ele chega, a primeira coisa que uma pessoa chega no outro país, ela fala assim, nossa, tudo aqui é diferente. Eu tenho um amigo que ele mora em outro país, a gente é muito amigo, ele falou assim, Túlio, quando eu cheguei aqui, é tudo diferente, o ambiente é diferente, o clima é diferente, a conversa é diferente, as pessoas, o trânsito, tudo que eu achava que eu sabia é diferente, é tudo diferente. O jeito deles falarem, o jeito deles fazerem, são diferentes. E um forasteiro, o que significa um forasteiro? O forasteiro é qualquer pessoa fora de um grupo, uma cidade, uma região, sem ligação com nacionalidade. Aquela pessoa que se sente fora do grupo, aquela pessoa que carrega aquele tom de desconfiança, de estranheza, aquela pessoa que fala assim, olha, eu não pertenço a esse grupo, eu não pertenço a esse grupo. Mas ele fala outra palavra ali, concidadãos. Concidadãos. São indivíduos que compartilham a mesma cidadania, sendo da mesma cidade ou do mesmo país. O termo também possui um forte significado de comunidade e igualdade de direitos. Vamos guardar isso aqui. O estrangeiro é aquela pessoa que se sente fora, que se sente num lugar que não é dele. O forasteiro é a mesma coisa, aquela pessoa que se sente que aquele grupo não pertence a ele, que ele não é daquele grupo. Mas a palavra fala assim, vocês já não são de fora, vocês já não são de fora do grupo, vocês são concidadãos, vocês são cidadãos da mesma pátria, a pátria celestial, vocês são cidadãos unidos, vocês são cidadãos com os mesmos direitos, amém? E a palavra vai falar assim, e membros da família de Deus, membros da família de Deus, e é interessante a gente ver, membros da família de Deus, que nós não somos somente cidadãos da mesma pátria, da pátria celestial, da Nova Jerusalém, nós não somos somente, temos o mesmo direito em Cristo, em Deus, não, nós somos família, porque no Evangelho de João, no capítulo 1, vai falar assim, contudo, aos que receberam a Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem
filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ei, quando você aceitou Jesus, deixa eu te falar uma coisa, você nasceu de Deus, você tem uma nova natureza, e essa nova natureza te dá uma família. Então, tem muita gente aqui que está com sentimento de estrangeiro, de forasteiro, de fora do grupo, de que não se sente em casa, de que se sente num lugar estranho. Eu estava com esse sentimento, eu saí de um lugar e quando eu cheguei na igreja a gente ficou um tempo fora, a gente visitou algumas, e quando eu cheguei parece que eu sou estrangeiro, parece que eu sou um forasteiro, parece que eu estou fora do grupo, parece que eu não faço parte do grupo. E talvez alguns de vocês estejam assim, essa é a mensagem que Deus colocou, eu quero orar por isso, porque nessa conferência isso vai acabar, o sentimento de forasteiro, o sentimento de estrangeiro vai sair, porque nós somos concidadãos, membros da mesma família, amém? Abaixe suas cabeças, nós vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos, Espírito Santo. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Espírito Santo, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos. Olha, em Levítico fala de um ato que o sacerdote fazia. O sacerdote, ele, depois de um holocausto, depois de ter feito um sacrifício, depois de ter queimado o fogo no altar, o sacerdote ele tinha que ir lá e limpar as cinzas, limpar aquelas cinzas que tinham sido queimadas, e estabelecer um novo fogo. Tem muita pessoa aqui que está vivendo daquilo que já queimou, está vivendo de cinza. Ei, cinza não pega fogo, cinza não pega fogo. O altar está coberto de cinza daquilo que já queimou, daquilo que já viveu, daquilo que já passou. E o altar agora está frio. O altar está frio porque está cheio de cinza. E o sacerdote era responsável por ir lá, limpar aquela cinza, aquela experiência que se passou. E aquela experiência não se joga fora não, porque ele tinha que levar para um local cerimonialmente puro. Não era descartável, a experiência que você tem com Deus não é descartável. Guarde ela num lugar puro, mas limpa, porque Deus está derramando um fogo novo. Deus está querendo o seu altar limpo, porque Ele está fazendo coisas novas. Deus está reacendendo chama nova. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, o sentimento de estrangeiro, o sentimento de forasteiro, esse sentimento de não pertencer ao corpo de Cristo, esse sentimento de achar que pertence às pessoas do mundo, porque os meus amigos do mundo, Senhor Jesus, isso está errado. Senhor Jesus, esse sentimento de estrangeiro, esse sentimento de se sentir apático, de achar estranho, de não gostar do ambiente, de vir aqui só prestar um culto, de vir aqui só bater o ponto no domingo, de não querer participar, essa frieza espiritual, Pai, nós tiramos isso agora em nome de Jesus, porque no reino do Senhor há fogo, no reino do Senhor o sacrifício queima, o fogo arde continuamente no altar. Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Pai, ensine essa igreja a viver a unidade do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós somos filhos, irmãos uns dos outros, ligados pelo sangue de Jesus, nós somos unidos, temos o mesmo corpo, somos o corpo de Cristo. Pai, em nós não há competitividade, mas nós queremos cooperar com o Teu Espírito, queremos ser participantes daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor tem feito aqui nessa casa, daquilo que o Senhor tem feito neste bairro, daquilo que o Senhor tem feito na nação. Ó Espírito Santo, nós te louvamos e te agradecemos. Nós somos teus filhos, nós somos irmãos uns dos outros. Pai, tira de nós esse sentimento de que a gente não pertence, de
que a gente é estranho aqui. A gente não é estranho aqui, somos irmãos, temos o mesmo direito. Temos o mesmo direito uns dos outros. Diante do Senhor temos o mesmo direito. Não tem um pai aqui que tem filhos e que um dos filhos tem mais direito do que o outro. Não, ambos têm o mesmo direito. Todos nós temos o mesmo direito no Senhor. Deus, tire de nós essa frieza, esse sentimento, que nós possamos entender que somos concidadãos, cooperadores uns dos outros. Depois que Paulo ensinou isso, depois que Paulo ensinou essa verdade teológica, que o povo aprendeu, opa, eu sou concidadão, eu sou membro da família, eu faço parte de um grupo. Quando eu entendi isso, eu falei assim, agora eu quero estar junto, eu quero estar junto, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça, eu quero servir, eu quero ajudar o meu irmão a chegar no topo da montanha, eu quero participar da família da fé, amém? Depois que Paulo ensinou isso, essas verdades que precisam estar corretas, porque o ensino correto faz a gente viver da forma correta, então nós precisamos aprender. Depois que Paulo ensinou, nós aprendemos, Paulo ensina a viver isso. Então agora vocês precisam viver dessa forma. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 3, parte prática. Ele fala assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Para conservar a unidade. Paulo fala sobre a necessidade de preservar a unidade, e a unidade, ela precisa ser preservada, porque às vezes a gente acha que nós criamos a unidade, nós temos que criar a unidade. Paulo fala sobre preservar, preservar vem de algo já criado, amém? Porque a unidade, ela não é criada, ela é preservada, porque a unidade já existe, porque é obra de Deus. Ela é obra de Deus, ela não é obra de homem, ela não é obra da igreja, ela não é obra da Missão Life. Não cabe a nós criar unidade, não, porque se todos nós recebemos Jesus e fomos feitos filhos, filho com filho é o quê? Irmão, já é unido, já somos unidos pela obra de Cristo. Já somos unidos pela obra, não precisamos fazer a unidade, precisamos preservar aquilo que o próprio Cristo já fez. Só precisamos preservar, precisamos cuidar dessa unidade, porque se nós não cuidarmos, nós machucamos uns aos outros, nós dividimos aquilo que Cristo fez, que foi de dois povos se tornarem um. Não há mais judeu, não há mais gentio, todos são um em Cristo. A unidade já é criada por Deus, cabe a nós preservar, cuidar. E como que a gente faz isso? Como que a gente cuida? Volta um versículo, vai para o versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha que lindo, olha que ensino que o apóstolo Paulo traz a teologia para nós entendermos o porquê disso, e traz a parte prática de como viver isso, preservar essa unidade na igreja. Nós precisamos ser humildes, nós já estamos aprendendo sobre humildade esse mês, nós já estamos aprendendo, amém? E vamos aprender ainda mais, porque a humildade, ela é essencial para a vida na unidade. Humildade de entendermos que não somos iguais, não é uma uniformidade. Humildade para entender que existem pessoas que são níveis espirituais mais altos, porque têm mais intimidade com Deus, mas também temos pessoas que são jovens na fé. E um exercício da humildade é você primeiro olhar para Deus.
Quando nós olhamos para a grandeza de Deus, a supremacia de Deus, o primeiro passo é nos humilhar. Somos humildes quando olhamos para Deus, porque Deus é incomparável, não pode ser comparado com nada nem com ninguém. O segundo exercício é olharmos para nós mesmos. Viemos do pó, somos pó, retornaremos ao pó. Quando nós olhamos para nós mesmos, devemos ser humildes. Devemos ser humildes. Paulo fala assim: não podemos pensar a respeito de nós mesmos mais do que convém. Paulo fala isso na carta de Romanos. Terceiro ponto da humildade: confronte a sua vida com a vida de Cristo. Ele, sendo Deus, não julgou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana. Ele foi humilde. Quando nós colocamos a nossa vida em confronto com a de Cristo, que tinha o direito, nosso dever é ser humilde. Então nós temos aí exercícios de humildade. Mas a palavra também, e humildade é a primeira bem-aventurança que Jesus falou no seu sermão. Bem-aventurado, ele começou o seu sermão do monte: bem-aventurados os humildes. É a primeira. Algumas versões vão trazer pobres de espírito, mas a primeira: bem-aventurado, felizes os humildes, porque deles é o reino. Deles é o reino. Segundo parâmetro: sejam dóceis, sejam mansos. Dócil vem de mansidão. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. Mansidão não é sinônimo de ser fraco. Mansidão é a suavidade dos fortes. Mansidão vem daquela cuja força está sob controle. Um tempo atrás eu tive uma experiência com Deus, eu acho que ela encaixa muito bem aqui. Eu tive uma experiência com Deus, onde eu estava dormindo e eu vi um cavalo dentro de uma baia, um cavalo novo, forte, muito bonito, capaz de puxar qualquer peso, capaz de tudo, um cavalo muito forte. E logo eu vi um general, cheio de medalhas, vestido com a roupa, com a bota de montaria, escolhendo o seu animal, o seu cavalo, a sua montaria que ele iria usar. E eu, naquele sonho, falei assim: nossa, usa aquele cavalo. É um cavalo forte, bonito, novo, tem tudo para puxar qualquer peso. É o cavalo do general. É o cavalo do general. Um cavalo forte. E o general olhou para aquele cavalo, avaliou e não escolheu aquele cavalo. Escolheu um outro cavalo. Escolheu um cavalo mais velho, mais magro, um cavalo inferior, olhando nos meus olhos, daquele cavalo forte que eu tinha visto. E eu fiquei indignado no meu sonho. Eu falei: não, mas está errado, o general usa esse cavalo. E aí o Espírito Santo falou comigo no sonho: é por causa de um motivo. Esse cavalo que você vê é muito forte, sim, é muito forte, é capaz de fazer muita coisa, mas ele não é manso. Aquele outro cavalo lá, ele não tem a mesma força, mas ele é manso, ele é domável. Porque o general, quando ele vai para a guerra com o cavalo, ele precisa que o cavalo obedeça até a morte. O cavalo, ele não foge do perigo. O cavalo, ele tem a força, mas aquela força está sob controle. Um cavalo não amansado, ele tem muita força, mas aquela força não está sob controle. Algumas artimanhas do inimigo na guerra, na época dos cavaleiros, era colocar éguas no cio, porque os cavalos, eles
eles iam para a batalha, mas quando eles sentiam um cheiro, eles desviavam do que o comando tinha mandado e iam para a sua natureza, a sua consciência natural. Mas o cavalo amansado não, ele permanecia onde o seu comandante mandou. Se ele mandasse pular, ele pulava. Se ele ficasse ali, vamos ficar aqui e enfrentar, vamos ficar aqui e enfrentar. Essa é a mansidão. O cavalo não perdeu força. É isso que o Espírito Santo quer de nós. E aí eu fiquei naquela assim, né, refletindo. Eu sou aquele cavalo, forte, capaz de fazer um monte, mas eu não sou manso. O general ainda não consegue me dominar por completo, porque vai ter hora que eu vou querer ir fazer aquilo que eu quero, e o general vai falar, vem pra cá, e eu não vou querer ir. Foi um confronto para mim essa mansidão. Eu preciso ser manso a ponto de falar, ó, eu vou com o Senhor aonde o Senhor quiser. Essa é a mansidão que Deus requer de nós. E ao comparar mansidão com humildade, chegamos à conclusão de que o homem manso pensa bem pouco nas suas reivindicações, nos seus direitos. O homem manso pensa pouco nos seus direitos, mas é meu direito, não. E o homem humilde pensa pouco nos seus méritos, naquilo que eu fiz, naquilo que eu fiz. O homem humilde, ele não liga com isso. Como o homem manso não liga com, é meu direito de lutar com isso. Não. É o que o Senhor deseja? Então vamos. Agindo com paciência uns com os outros. Paciência aqui quer dizer aguentar, às vezes, as pessoas provocativas. Paciência aqui quer dizer aquele espírito estendido ao máximo, aquela paz, aquilo que não te tira do sério. A paciência é o poder de vingar, mas não fazer. Suportando uns aos outros em amor. Suportando aqui não é assim, eu suporto você. Não, é aquilo que a pastora falou, é ser suporte. É ser uma muleta, carregar o outro. Suportar um ao outro. Em amor, a gente falou, né? Teve um mês só sobre o ensino do amor. Sobre o perdão. Sobre servir uns aos outros. Nós vamos ter um mês do servir. Eu estou ansioso para os outros meses. Amém? Agindo com um amor que suporta os irmãos. Para finalizar, Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês o espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o desejo do nosso Deus. Separados, individuais, mas como um só coração e uma só voz. Glorifiquemos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.